Numa batalha, não encurrale o inimigo, deixe sempre uma saída, senão não restará outra alternativa a não ser lutar pela própria vida. Então, cada soldado inimigo valerá por 10 dos seus. Sun Tzu. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na quinta-feira, dia 27 de outubro, 3 dias antes das eleições, o jornal O Globo se desculpou por ter publicado equivocadamente os mapas de apuração das eleições com as porcentagens de votos dos candidatos à presidência da República. Nessa publicação teste, eles davam a vitória ao ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Esse ato falho representou perfeitamente o espírito político-midiático tão estimulado no Brasil desses últimos 4 anos. Praticamente todos que tinham voz e poder tentaram aniquilar Bolsonaro e tudo que ele representava. Como disse José Maria Trindade no dia 31 de outubro, um dia após a suposta vitória de Lula, abre aspas, alguns setores da mídia se organizaram e até pareciam que estavam falando de algum estrangeiro ou um alienígena que ousou administrar e chegar aqui no Brasil. Esse era o debate eleitoral. Fecha aspas. Liberdade de expressão na ética libertária deve ser absoluta e, apesar de não concordarmos com as opiniões, eles têm o direito de dizer o que querem, desde que usando os seus próprios meios. Mas essa liberdade, que nunca foi plena nesta república, só foi válida para se opor ao presidente eleito em 2018. Para entender as ondas de protesto, é preciso voltar e rever os acontecimentos que desgastaram o povo que decidiu sair às ruas. O primeiro fato foi que uma grande parcela do povo estava cansada de ver escândalos de corrupção da ordem de bilhões da Petrobras, BNDES, Correios e Mensalão, entre outros. Ver o número de homicídios aumentando ano após ano. Ver obras sendo dadas de graça a outros países de governos sabidamente autoritários. Ver o dinheiro destinado à Copa e às Olimpíadas ser aniquilado, entre incontáveis barbáries que nos últimos 4 anos deram lugar a outro tipo de notícia-bomba sobre o governo, como os casos da saída de Sérgio Moro de seu superministério por suposta interferência da presidência na Polícia Federal ou de Luiz Miranda por suposta irregularidade no levantamento para a compra de vacinas. Casos eram descartados pela Justiça por não haver provas contra Bolsonaro. E, como não encontravam casos concretos de corrupção contra o presidente, buscavam nas entrelinhas metáforas, palavras, expressões, qualquer coisa que pudessem apontar para o homem e dizer que ele não era nada menos que um Hitler. Até por beber um copo de leite, arranjaram notícias que o presidente seria nazista. Ver o Brasil mais limpo, obras sendo feitas como a transposição do São Francisco, parcerias com ditaduras sendo desfeitas, tendo sido Bolsonaro o único a defender a liberdade em tempos tão sombrios, onde governadores e prefeitos fizeram de tudo para trancar pessoas em suas casas, sob pena de punições físicas e prisão, ver tudo isso em um governo que fez avanços como o marco do saneamento, fez pensar que o Brasil poderia se recuperar da era petista-estatista. Lembrando que a parte social não ficou de lado, milhares de títulos de terra foram atribuídos, os auxílios aumentaram, houve economia de recursos públicos, um inédito enxugamento da máquina pública, redução do número de funcionários públicos, graças a Deus, alguma reforma da Previdência e várias privatizações. O segundo fato que tanto desgastou o povo foi que em 8 de março de 2021, Fachin, que já pediu abertamente votos para Dilma, anulou em uma canetada as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. E nesse dia, o ex-presidente voltou a ser elegível. Os ânimos da população, que acabava de se livrar do lulopetismo, não eram mais feridos apenas pela mídia e pela opinião uniforme dos jornalistas, mas agora começavam a ser torturados pela via institucional, na forma do poder judiciário, de uma maneira que nunca foi vista em gerações. A corrida eleitoral então começava, e com ela toda sorte de ativismo judiciário, que só cresce desde então, assemelhando-se a uma ditadura do judiciário. E como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer. E ele foi cirúrgico. Não bastou a descondenação e a aceitação da elegibilidade de Lula, o STF, principalmente encarnado na figura do ministro Alexandre de Moraes, que foi advogado de causas civis de uma empresa citada em investigações contra o PCC, perseguiu e instaurou inquéritos contra diversos apoiadores de Bolsonaro.
Alguns geraram a desmonetização de canais do YouTube, como o canal Te Atualizei, sem nenhuma condenação, em que os acusados nem tiveram acesso à íntegra do processo. Outros desses inquéritos foram baseados em conversas de aplicativos e tiveram como provas prints de pessoas que apenas expressaram suas preferências políticas. Nada mais que isso. Esses inquéritos e perseguições culminaram até na prisão de jornalistas e deputados apoiadores de Bolsonaro por cometerem o crime de falar. Simplesmente rasgaram a Constituição que garante que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E, mais uma vez, milhões da população foram desgastados. Com a chegada de 2022, um número recorde de pesquisas eleitorais foi feito. Com uma frequência jamais vista, praticamente todas apontavam para uma vitória de Lula com diferenças gritantes, da ordem até de 14% sobre Bolsonaro. O primeiro turno passou e, contrariamente às pesquisas que são comumente divulgadas nos principais meios de comunicação, a diferença foi de apenas 5% para o petista. Isso gerou o terceiro fato. Por que todas essas pesquisas, que custam tanto para serem feitas, erraram sempre para o mesmo lado? É sabido que não há produto grátis, e se existe alguém pagando pela pesquisa que você vê de graça, então o produto é você. Após o primeiro turno e o fracasso das pesquisas eleitorais, houve uma tentativa de auditar as empresas que as fazem. Porém, mais uma vez, Alexandre de Moraes proibiu a Polícia Federal e o CAD de investigar as empresas de pesquisa, alegando que seria uma responsabilidade da Justiça Eleitoral. Mais uma vez, os apoiadores do presidente, desgastados, sentiram a injustiça, que nas semanas seguintes apenas se agravaria. O quarto fato foi a censura amplamente instaurada nas semanas antecedentes ao pleito eleitoral. Na Constituição, tem-se que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, o que foi completamente ignorado pelo Judiciário ao impedir a apresentação de documentários da Brasil Paralelo e de programas da Jovem Pan, onde jornalistas e comentaristas estavam ameaçados de multas caso dissessem qualquer coisa contra o ex-condenado Lula. Não bastasse o conceito espúrio de fake news, inventaram uma fake news de segunda geração, algo como fatos reais que juntos poderiam gerar uma opinião equivocada e induzir alguém ao erro. Augusto Nunes e a cubana Zoe Martínez são exemplos de comentaristas que foram afastados da programação após a censura prévia completamente inconstitucional. Tudo isso enquanto a campanha de Lula falava o que queria, utilizava fatos sabidamente mentirosos, chegando a chamar Bolsonaro de canibal. Mas falar de Marcola, PCC e outras amizades do Lula, não. Falar sobre a delação do Palocci, que dizia que Lula sabia de tudo o que acontecia de ilícito nos seus governos, expor vídeo do ministro Marco Aurélio explicando que Lula não havia sido inocentado e que havia sido um equívoco liberar Lula para concorrer a essas eleições, aí não, né? Enfim, isso também desgastou a população, que não sentiu a isonomia do processo. Na verdade, fez parecer que toda a máquina pública estava contra Bolsonaro. O quinto fato, que deu a certeza inequívoca de que o judiciário, personificado no ministro Alexandre, tinha lado nessa disputa, aconteceu no escândalo do Radiolão, a menos de uma semana da eleição. Nesse episódio, a equipe de Bolsonaro montou arquivos e provas com os áudios das programações dos rádios, principalmente na Bahia, onde tinham-se claramente mais inserções de propagandas para o Lula, da ordem de centenas de milhares. Lembrem que no interior do Brasil, ainda há muitas pessoas que utilizam esse meio de comunicação para se informar. Após receber as provas contrariado, Moraes disse que elas eram apócrifas e ainda ordenou a investigação de suposto crime eleitoral cometido pela campanha de Bolsonaro por causar tumulto às eleições. Ainda levantou o procedimento administrativo contra o Partido Liberal para apurar desvio de finalidade de fundo eleitoral com a auditoria. Poucos dias depois, ele disse que fiscalizar a programação das rádios era dever das próprias campanhas, não da Justiça Eleitoral, o que acabou por contradizer a si mesmo. Reparem que esse mesmo senhor que determinou o tempo para um site tirar uma notícia ou vídeo do ar para inéditas 2 horas, sem o devido processo legal, é o mesmo que diz que as campanhas das rádios deveriam ser fiscalizadas pelos partidos. Houve até rádio que acusou o PT de esquema de fraude nesse caso das inserções, e mesmo assim, o juiz não mandou investigar o agressor, mandou investigar a vítima.
E essa foi a cereja do bolo que causou tanta fúria numa parcela da população que se via cada vez mais sem espaço, sem voz, sem justiça e, principalmente, sem a sensação de isonomia no processo. No dia da eleição, eles teriam que vencer ou terminariam de ser esmagados por essa instituição de poder distópico. Se Lula já tinha tanto poder na judicialização de situações desfavoráveis antes mesmo de ser eleito, imagine a partir de 2023. Imagine quanto poder alguém que pode dizer o que é fato e o que é fake pode ter. Essa pessoa, que já tem tantos meios fora da presidência, agora com essa posição, se vê livre para pôr seu projeto de censura a opositores na mesa, mas bem camuflado como regulação da mídia, que junto com o desarmamento, são os dois meios principais para se instaurar um poder tirânico. Democracia é e sempre será, por definição, a ditadura da maioria. Os 50,1% que podem dizer como roubar e afetar a vida dos outros 49,9%. Sobre isso, veja o livro Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Mas, em um país onde muitos desses caminhoneiros e protestantes ainda acreditam em uma democracia, em vez de um livre mercado de governos, há um sentimento de que a opressão será total sobre os liberais conservadores e libertários. Isso sem falar na potencial corrupção e nos potenciais desvios de bilhões desse novo governo que vem com as mesmas velhas raposas corruptas. Isso é muito maior que Bolsonaro, que até no seu discurso após o resultado das eleições jogou sempre nas 4 linhas da Constituição. Saber que o adversário joga fora das regras e quem é punido é você só aumenta a insatisfação. Não apoiamos obstruções nas ruas, nem acreditamos que as pessoas possam ser impedidas de ir e vir sob nenhuma condição, nem mesmo sanitária como nos infames lockdowns, mas é possível entender o porquê dessa revolta. Melhor seria debater missas, ensinar sobre o livre mercado e que liberdade de expressão deve ser, por definição, absoluta. Provavelmente esses debates serão difíceis de ocorrer. A ascensão de Lula tende a deslocar a janela de Overton para a extrema esquerda. Mas o livre debate de ideias é a única maneira viável e perene no tempo para a implementação de mudanças. Se for para haver greves, melhor seria se houvesse uma greve dos empresários, como no livro Revolta de Atlas. Aliás, algo disso tem ocorrido, quando se vê patrões despedindo empregados petistas e pais deixando de bancar seus filhos com ideias socialistas. De qualquer maneira, a saída sempre foi fora do sistema. Por um tempo, na medida que as coisas iam caminhando no sentido de um livre mercado, se acreditou em gradualismo, mas com a volta da bandalha ao poder, só nos resta agorismo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Plutão é Planeta, escrito por ministro da Fazenda do Ancapistão, revisado por Amazônia Livre e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!